É bem comum encontrar pessoas querendo começar a estudar francês, mas ficar totalmente perdido. Por onde eu devo começar? Como eu devo começar? O que eu tenho que estudar primeiro e depois? E qual que vai ser a sequência? Eu não sei qual que é a direção certa. Isso aqui é bem comum. Se você tem também essas dúvidas, se você está querendo começar a estudar francês, mas está ficando perdido, esse vídeo é para você. Meu nome é Eric Langon, eu sou professor de francês há mais de 12 anos aqui no Brasil, especialmente para brasileiros, e com esse vídeo eu vou resolver todos os seus problemas. A primeira coisa que você tem que fazer é saber qual o seu objetivo em relação ao francês. Faz sentido? Sim, você vai ver qual é a razão que te motivou a começar seus estudos. E, gente, essas razões, elas são inúmeras. Pode ser estudar fora, trabalhar fora, ou trabalhar no Brasil com uma empresa que tem o idioma francês. Então, pode ser um diferencial no seu currículo, por exemplo. Pode ser uma viagem para curtir. Pode ser falar com amigos, pode ser retomar seus estudos, ou porque simplesmente você tem um amigo, um familiar que já fala francês. E por que é muito importante você já anotar isso? Porque em função do seu objetivo, você vai saber qual que é o objetivo que vem depois. Eu vou explicar melhor. Alguém que vai viajar para fora, para curtir, que quer ir para Paris, conhecer a Torre Eiffel, por exemplo, não vai precisar de uma prova de proficiência. Então, você pode focar seus estudos mais em situações reais que você vai encontrar na França. Como chegar ao aeroporto, como pegar um táxi, como, infelizmente faz parte, mas como ir ao médico, né, para resolver um problema, como ir fazer uma reserva no restaurante ou no hotel. Esses aqui são objetivos importantes que você vai ter que solucionar. Já se você quiser trabalhar fora, ou estudar fora numa faculdade francesa como la Sorbonne, l'Université Pierre et Marie Curie, ou trabalhar no Quebec ou na França, você tem que saber que é muito provável que você vai ter que estudar francês, chegar ao domínio do idioma francês e depois realizar uma prova de proficiência, um B1, B2, pode ser um DELF, D-E-L-F, pode ser um DALF, que seria mais avançado ainda, pode ser um TCF, um TEF, enfim, depende das autoridades, do que elas vão exigir, ou até mesmo do seu futuro empregador ou da futura faculdade. Mas essa prova tem que fazer parte do seu plano de estudo. Porque mais para frente você vai ter que se candidatar a esse exame e ter sucesso nesse exame para agarrar sua oportunidade. Então, sabendo disso, a gente vai saber exatamente como a gente vai estudar, o que a gente vai estudar e até quando você pode estudar. Qual que é o seu prazo? Porque vamos supor, você vai viajar daqui 6 meses. Então, você tem 6 meses para se preparar, a saber como chegar no aeroporto, como pegar um táxi, reservar um hotel, restaurante e tudo mais. Você tem 6 meses para isso. Já se você tem 6 meses para ingressar numa faculdade francesa, você sabe que você tem 6 meses para fazer tudo isso, mas também aprender a escrever, aprender a entender, o que é muito possível, mas também prestar a sua prova de proficiência. Então, esse tempo, esses objetivos, esse subobjetivo, eles devem fazer parte de todo o seu plano para você se organizar e saber até que ponto você tem que ir, o que você tem que fazer. Agora que você já conheceu os objetivos, vamos para o ponto número 2. O que você vai estudar? A gente já definiu, né? As situações, os diálogos, situações do cotidiano, do dia a dia. Mas você tem que estudar apenas vocabulário ou apenas gramática? O que é mais importante? Um ou outro? É o fato que nenhum somente 100% ou nem o outro somente 100% é interessante. Você tem que juntar esses dois. Apenas vocabulário não vai te ajudar a te comunicar. Por quê? Porque você vai saber apenas se comunicar com palavras soltas. Faz sentido? Você já viu alguém se comunicar assim? Bonjour, oui, rouge, isso aí é vermelho. Não faz sentido nenhum. Não, você tem que conseguir desenvolver uma comunicação e, portanto, utilizar frases. Mas se você estudar somente gramática, você também não vai conseguir se comunicar. Por quê? Porque você vai ser o campeão das regras gramaticais. Mas se você não consegue juntar com comunicação, não
adianta em nada. Para que adianta saber a conjugação da terceira pessoa do plural no pretérito imperfeito se você não sabe utilizar num contexto real? Nenhum. Então, na verdade, você tem que ir além somente do vocabulário, ou além de somente a gramática, ou somente a fonética, inclusive. Você tem que ir na contextualização e começar a utilizar frases contextualizadas que vão utilizar tanto o vocabulário quanto a gramática, de uma forma integrada, os dois. E dessa forma, sim, você vai conseguir se comunicar nos assuntos que você definiu no ponto anterior, que são os objetivos. Lembra? Primeiro, chegar no aeroporto. Segundo, reservar um hotel. Terceiro, fazer uma reclamação, por exemplo. E dentro dessas situações, você vai ter frases típicas que você vai poder utilizar e que vão fazer mais sentido. Inclusive, é muito mais simples. Gente, vamos combinar, lembrar de frases que fazem sentido que de palavras soltas ou regras gramaticais. Inclusive, de novo, e dessa forma que você aprendeu o português. Você não aprendeu português através de palavras isoladas. Teus pais, quando eles falavam com vocês, não faziam apenas isso aqui. Stylo, te mostrando uma caneta. Eles falavam, talvez, tu veux un stylo? Você quer uma caneta? Tu veux un stylo? Eles falavam uma frase contextualizada. E dessa forma, você até aprendeu a palavra stylo, a conjugação de você quer, tu veux, e o uso do artigo, o ritmo e todas essas coisas. Então, é muito importante integrar tudo para ter mais facilidade e também perder menos tempo com aqueles exercícios chatos. Não faz sentido você passar horas e horas e horas com exercício de preencher lacuna, que você tem que ligar os pontos e tudo mais. Esse daqui só vai te travar. Esse daqui só vai atrasar sua comunicação. Gente, comunicação em primeiro lugar. Você tem que aprender a se comunicar e não ficar um expert em exercício de gramática ou teoria. Você tem que focar nesse francês que eu gosto de chamar de francês autêntico, o francês que realmente será utilizado na hora de você se comunicar com alguém. Bom, agora vamos para o ponto número 3, que vai direcionar seus estudos. Você vai ter que escolher um livro, um método, uma técnica, né, para você ter acesso a esse conteúdo em francês. Mas, Eric, tem muitas coisas. E realmente, na internet, a nossa chance é que temos milhares, literalmente milhares de conteúdo gratuito, alguns de boa qualidade, outros com menos qualidade, mas você vai ter acesso a muitas informações. Então, você vai ter que escolher fontes confiáveis de francês. Porque hoje você tem blog, você tem vlog, você tem podcast, você tem sites, você tem redes sociais onde tem muitos perfis de professor ensinando francês. Então, você vai ter que escolher apenas um site, apenas um canal YouTube, por exemplo, apenas um dicionário e você vai ir atrás e você vai começar a estruturar seus estudos e sempre buscar nos mesmos canais as informações. Só que tem que tomar cuidado a escolher informações que sejam mais autênticas possível, mais reais possível, porque senão, por exemplo, você já entendeu que você tem que fugir apenas dos canais que vão te passar somente as regras, que vão te passar somente... Não, vai nos canais onde você vai encontrar frases, explicações, onde você consegue contextualizar teu francês. Não se esqueça também do poder do Google. O Google, quando você tiver uma dúvida, basta você tentar procurar alguma coisa que você vai encontrar. Daqui é legal. Também não pode se esquecer das comunidades. Né? Tem várias comunidades por aí de pessoas trocando informações, trocando dicas, explicações. Esse daqui é legal, às vezes, para tirar suas dúvidas e praticar o francês, porque focar somente na teoria não vai adiantar. Você tem que botar para fora, você tem que praticar. Se você praticar, fica mais fácil de utilizar, de entender e memorizar o francês. Bom, a dica número 4 é a organização. Você vai ter que organizar a sua agenda, saber quando você vai estudar e quanto tempo você vai estudar. Gente, uma coisa que é muito importante é que não precisa de horas e horas e horas para você
estudar o francês. Se você quiser bom resultado, claro, quanto mais você praticar, melhor. Mas se você pode decidir estudar apenas uma vez por semana, ou duas, ou três, ou quatro, quem decide dessa agenda é você em função das suas disponibilidades. Vamos supor, você tem muitas disponibilidades e muito tempo e concentração possível. Estuda todos os dias. Ah, mas você não pode porque você não quer, porque você tem aula na faculdade, você tem seu trabalho, seus filhos que não te permitem trabalhar todos os dias assim. Tá tudo bem também. Reduzem a carga. Mas você tem que se organizar e deixar claro num papel para você e para os outros que tal dia, tal hora, de tal hora a tal hora, é seu momento de estudar francês. Porque você tendo um compromisso com o francês, você tem um compromisso com você mesmo. Eu, Eric, eu gosto muito de anotar num caderno, no papel. Geralmente eu colo na parede mesmo, onde eu vou saber qual coisa eu tenho que fazer a qual momento e eu vou me organizar assim. Mas tem outras pessoas que preferem Google Agenda, né? Uma agenda virtual. Cada um vai funcionar do jeito dele, em função da preferência dele. Mas é muito legal você poder planejar isso. Por quê? Porque depois você sabe que em função do seu objetivo, você consegue criar um retroplanning, por exemplo, que é uma agenda que você já sabe. Na semana 1 eu vou estudar tal coisa. Na semana 2 eu vou utilizar tal coisa. Até sua meta final. Então, você consegue organizar a quantidade de conteúdos, você consegue ter uma visão, um cronograma, literalmente, né, de coisas que você vai estudar para chegar até o objetivo. Então, vamos lá. Vamos supor que você decidiu dedicar 3 vezes por semana 45 minutos de estudo ao francês. Segunda, quarta e sexta, você vai estudar 45 minutos, sei lá, das 2 da tarde às 2h45. Muito bem, você sabe que você vai começar com tal conteúdo, que você vai estudar, que você vai implementar tal construção, expressão e tudo mais. Cuidado, não é porque você decidiu estudar 3 vezes por semana que quer dizer que você não vai poder ter acesso a outros conteúdos em francês. Não se esqueça das músicas, não se esqueça dos filmes, séries. Todo esse conteúdo, que eu gosto de chamar de conteúdo de imersão, é muito legal, porque vai familiarizar sua compreensão oral, você vai escutar novas expressões, você vai tender a melhorar cada vez mais graças a esse contato. Isso aqui é muito importante. Então, além dos seus estudos formais, vamos dizer assim, onde você vai estar sentando, o que você vai estudando realmente, você pode estudar de uma forma um pouco mais passiva, recebendo conteúdos em francês dessa forma muito legal. Sem contar que o aspecto cultural é muito legal também. Você vai ver como os franceses vivem, ver como eles agem e tudo mais. Muito interessante. Para concluir, a coisa mais importante finalmente é tenha prazer, divirta-se com o idioma. Você tem que se envolver com o francês. Você tem que fazer o francês acontecer. E para isso, como eu te falei, o segredo do segredo é a organização. Primeiro, qual que é o seu objetivo principal? Como você vai se organizar para conseguir esse objetivo, né? Para atingir esse objetivo, tanto em relação de conteúdo, quanto em relação de tempo. Tudo depende de uma organização e de gostar do que você faz. Porque quanto mais você fizer isso com gosto, quanto mais você se envolver com o idioma francês, ou com pessoas que falam francês, mais sucesso você terá. Então, começar é bem simples. Você só tem que ver quais são os passos para ter os melhores resultados para frente. E lembre-se, são passos fundamentais para começar do jeito certo e ter resultados lá na frente mais satisfatórios. E você vai ver, esses resultados eles vão acontecer muito mais rapidamente do que você imagina. Bom, espero que você curtiu esse vídeo, que vai te ajudar a organizar seus estudos no começo. Não se esqueça, deixar um like, compartilhar esse vídeo para quem quer começar o francês, mas também está perdido. Nos vemos no próximo vídeo. Salut!